gente sempre fala que as crianças é o futuro, são os futuros pregadores, mas na verdade eles já são pregadores, né? As crianças na verdade ministram pra gente. A gente aqui às vezes não presta atenção, que a gente tá tão cheio, tá tão, né, um turbilhão de cada coisa pra gente poder resolver nessa nossa vida, que Deus usa eles e a gente às vezes não dá ouvido, mas amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Como vocês bem veem, o meu digníssimo não está aqui hoje. Pensa na saudade que eu tô, gente. O pastor precisou fazer uma pequena viagem, não foi pescar, Júlio, mas eu acredito que lá onde ele está, com certeza, os peixes já estão pedindo misericórdia. Ele foi lá dar um cheiro no irmão dele, que fazia tempo que ele não via o irmão, e surgiu uma oportunidade de ir lá poder ver esse irmão, e eu deixei. Mas terça-feira ele já vai estar aqui com a gente, orando conosco aqui. E tomara que, obrigada, meu querido, tomara que ele chegue antes da terça, né? Mas o prazo dele é terça-feira. Então vamos nós para uma palavra nessa noite. Eu tenho uma palavra para o seu coração, para nós começar a nossa semana aí fortalecidos com a palavra, com o maná que vem do céu. Deus possa te abençoar muitíssimo, e eu gostaria que você desligasse de tudo agora e focasse só na palavra. Tá bom, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Como que está a sua fé? Tá pequenininha? Tá média? Tá grande? Como que a sua fé se encontra hoje? Se você fosse dar uma nota para a sua fé, que nota você daria a ela? Falando de fé, eu quero te lembrar. Tem uma palavra que a gente sempre fala ela aqui, e a gente precisa falar muito mais, porque não tem outra forma de nós agradarmos a Deus se não for por meio da fé. Você pode fazer o que você quiser para Deus. Se você não tiver essa fé em ação, se você não tiver essa fé convicta, você não consegue agradar a Deus, irmãos. E hoje eu estava vendo essa ministração, essa palavra, e o Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Quando nós lemos no livro de Timóteo, capítulo 4, se o irmão puder colocar aí para mim, por gentileza, que ele nos adverte que nos últimos dias nós iríamos viver tempos difíceis, e ele disse que alguns iriam se apostatar da fé. Então, Timóteo capítulo 4, ele está nos advertindo, e ele diz assim, Timóteo capítulo 4, conjuro-te, capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo. Isso. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos advertiu antes, porque ele diz que chegaria o dia em que muitas pessoas que estavam tão crendo em Deus, ele iria desistir de viver por esta fé. Então, cabe nós lembrarmos de que para nós agradarmos a Deus tem que ser por meio dessa fé, irmãos. E essa fé, o próprio Deus exige de cada um de nós. E é por isso que eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Pastor, o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela se afasta dos ensinamentos do Evangelho. Ela se afasta dos princípios da palavra de Deus. E isso é apostatar da fé. É quando eu não quero mais viver aquilo que o próprio Deus está me ensinando a viver. É quando eu deixo
de viver os conselhos do meu pai e vou viver os meus próprios conselhos. Então isso é apostatar da fé. Então, é a única forma de você agradar o seu Deus é você colocando essa fé em funcionamento. É você estar nutrindo essa fé todos os dias, para que ela não zera. E a gente recua e vamos estar na estatística que a palavra diz que alguns iriam se apostatar. E a única forma que eu me cuido, que eu possa me blindar, é ouvindo essa palavra todos os dias. Porque ela mesma diz que a fé só vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu tenho acesso à palavra, quando eu ouço a palavra, quando eu alimento a palavra, quando eu me debruço na palavra, eu estou sendo nutrida, eu estou sendo blindada e eu estou sendo, nutrida pela própria palavra. Porque ela emana poder. Às vezes, quando nós desfolhamos a Bíblia e lemos ela, parece que não está acontecendo nada. Mas o próprio Deus diz que esse é o maná que vem do céu. E ela tem o poder de transformar o nosso ser. É a única receita de transformar caráter, personalidade, de dar vigor, de dar vida a quem está morto, de levantar o caído. É a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser sempre apaixonados por essa palavra. E eu não sei se os irmãos estão percebendo isso, que eu acredito que aqui nessa igreja isso não acontece. Mas se você dá uma olhada no geral, você percebe as pessoas buscando Deus por outras vias, buscando Deus por outros meios, quer encontrar Deus a todo custo, mas não é pela palavra. Às vezes é pelos movimentos, às vezes é pelo barulho, às vezes é pela aglomeração, e aí não volta para a palavra. Nós estamos falando isso hoje, que a nossa igreja é uma igreja pequena em número, mas nós temos tentado trazer uma palavra aqui nesse lugar. E se você não se converter com a palavra, não é por movimento, não é por barulho, não é por nada, queridos. Porque quem nos molda, quem nos transforma é essa palavra. Então você quer ir para o céu? Trate de comer Bíblia. Trate de alimentar palavra. Porque estamos caminhando para dias terríveis. Eu não quero te assombrar com isso não, mas nós estamos caminhando para dias terríveis e que nós só vamos sobreviver por meio da fé. Amém? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, e o versículo é o 6. Se o irmão puder colocar para mim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que crê, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Hebreus está dizendo isso para nós. Sem fé é impossível, irmãos. Então, como que eu vou ter fé? Vou repetir de novo, porque eu quero ser bem repetitiva hoje. É chato, mas eu preciso. Sem fé é impossível. E como eu vou nutrir a minha fé? Como que eu vou fortalecer a minha fé? Está dizendo aqui. É olhar para a palavra. É olhar o que a palavra está dizendo para nós e alimentar dessa palavra. Porque ela tem a função de te dar vida. Ela tem a função de te fortalecer. Ela tem a função de te fazer viver. Por isso que eu te perguntei, como anda a sua fé? Ih, pastora, está ruim. Ô, pastora, está ótima a minha fé. A gente sabe que numa casa, nem todo mundo é igual, principalmente na família, né? Na minha família nós somos 11 irmãos, mas cada um tem uma sua personalidade, tem o seu jeitinho. Uns são branquinhos, outros moreninhos, outros mais queimadinhos.
Eu falo que meu pai quase me esqueceu no forno. Mas eu tenho 2 irmãs que se colocar perto de mim, ninguém fala que é minhas irmãs. Clarinha, branquinhas. E no meio de um povo também, a gente pode fazer essa colocação com a fé. Tem uns que têm uma fé para atravessar o Mar Vermelho, mas tem outros que não têm a fé para chegar perto. Então o Senhor nessa noite, Ele quer nos ajudar a ter essa fé vivificante. E ainda em Hebreus, capítulo 11, o versículo é o 6. Olha só o que ele disse. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha só o que diz. É esse aqui? Eu já li, né? Glória a Deus. Eu estou acelerada. Então é necessário que nós venhamos colocar essa fé para funcionar para o nosso próprio benefício, porque lá fora você vai precisar dela. Porque aqui dentro, queridos, nós não precisamos não, porque aqui nós já estamos envolvidos. Aqui tem gente que canta, tem gente que vem aqui dar uma palavra e você fica todo animado. Eu mesmo estava toda animada ali na cadeira. Ai meu Deus, querendo já entrar no manto, como disse. Que eu estou facinha para entrar no manto. Mas tem outros que não. Que você fala e ele está do mesmo jeito. Então precisa nutrir a fé. Nutrir. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer que a minha fé e a sua fé vale mais do que ouro. Olha só que interessante isso, irmãos. Porque quando se fala de fé, a gente às vezes não dá muito valor. Por quê? Porque exige de nós. A minha fé vai me exigir. E às vezes a gente, deixa aí, depois eu vejo com a minha fé e depois eu trato com a minha fé. Mas isso é algo que nós precisamos cuidar dela todos os dias. Tem um endereço na Bíblia que eu não sei falar agora, mas a Bíblia fala que para nossa fé existe alguém lá, sabe, pronto, com a arma na mão, protegendo a sua fé. Que lindo isso, irmãos. Porque tem um concorrente, tem alguém que quer nos desanimar o tempo todo, que quer te desmotivar o tempo todo. E essa fé, ela nos exige a viver por aquilo que eu creio. Nós não podemos viver por vista, porque se nós formos viver por vista, nós vamos nos frustrar. Então por isso que é necessário nós termos uma fé vivificante. Aquela fé que eu só abro mão se eu morrer. Que até para morrer a gente precisa ter fé, porque qual é o estado que eu vou encontrar com o meu mestre quando eu morrer? Então, Pedro está dizendo que a sua fé vale mais do que o ouro. Nós andamos na luz do que foi revelado, querido. Eu ando na luz da palavra que já me foi revelada. Eu preciso viver assim. Você precisa viver na luz da palavra que já te foi revelada. Porque Deus, queridos, Ele não aceita concorrente na nossa vida. Eu disse um dia desse aqui, você é exclusivo de Deus. Você é propriedade de Deus. Nação santa, escolhida por Deus. Então Ele não aceita, mas existe o concorrente. Que nós vamos para o texto agora e você vai ver que tem. Então por isso que existe essa guerra dentro de nós. Vou, não vou, fico. Será que está certo? Será que isso aqui é verdade? Mas a palavra de Deus nos dá um norte. A palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus não deixa ninguém embaraçado. A palavra de Deus, ela nos dá autodomínio, autocontrole. A palavra de Deus nos dá certeza. Por isso que eu e você precisamos ser íntimos da palavra de Deus. Aleluia. Temos que andar na luz dessa palavra. E outra coisa, você vai viver de acordo com aquilo que você acredita. Se eu não tenho uma base na palavra de Deus na minha vida, eu vou viver naquilo que eu acredito. De primeiro, diz que na sexta-feira da paixão, se você visse um gato preto, o seu dia seria terrível. E eu acreditei nisso vários anos, gente. Que mentira que é essa?
mas eu acreditei. E quantas outras crendices que nós apegávamos como verdade, e quando você vai ler a palavra de Deus, você fala: meu Deus, eu sofri tanto e não é nada disso. Então por isso que ele diz que o meu povo erra, porque lhes falta conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus. Então ela fala conosco nessa noite, para nós apegarmos a ela, porque ela vai fazer a nossa fé, se é pequenininha, ser gigantesca. Pastora, mas tem fé grande e fé pequena? Não, tem a fé operante. Porque ele diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão da mostarda, não disse? E o grão de mostarda, se você for ver, é o menor grãozinho que existe, mas ele é duro, consistente. A minha e a sua fé precisa ser assim, inabalável. Que venha o que vier, eu continuo crendo. Aleluia, é essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Você vai precisar dela. E você precisa dela todos os dias. Quando você adora a Deus, Ele sabe se a sua fé é a fé que Ele quer que você tenha. Porque Ele diz: o meu povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Quando Ele fala isso, Ele está falando para uma galera que está fazendo algo que não é real. Está falando para um povo que está dizendo que é, mas não é. Está entendendo, igreja? Aleluia. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Eu quero ler com você a parábola do semeador. Mateus capítulo 13 e versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso, entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo. Aí ele começa a descrever: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 60, produzindo a 100, outra 100, outra 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Foi isso que Jesus ensinou para aquele povo. Mas o que Jesus realmente queria dizer com esta parábola? Eu aprendi nesse texto que o meu coração e o seu coração é um solo, é uma terra. E essa semente é a palavra de Deus. Mas ao ler, eu fui descobrindo que a palavra que Jesus ordenou, ou seja, a semente, a palavra foi uma só. E por que só uma produziu? Porque vai depender de como você recebe a palavra. Vai depender do que você faz com aquilo que você aprende. Você já viu que tem gente que quando ouça a palavra, ele pega para si e ele vive ela? Então, isso é quem deixou a palavra germinar no seu coração. Então, quando ele vai descrevendo isso, falando: aqui caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeu. Essa ave do céu, querido, representa Satanás. Que aqui você está recebendo a palavra, ela está sendo semeada no seu solo, no seu coração. Mas quando sai lá fora, Satanás rouba. Ou quando você chega lá na sua casa, o diabo tira do seu coração. Porque ele vai colocar pessoas para te desmotivar. Ou às vezes nem as pessoas, o seu próprio pensamento vai começar a falar para você: mentira, isso aí não é nada disso não. Para que crer nisso? Isso aí é balela. Esse negócio de igreja, crente, Bíblia para céu é balela.
E é tão verdade que a gente vê pessoas todos os dias assim, pessoas, sabe, embaraçadas na vida, porque não levou a sério a palavra que ele recebeu, ele não levou a sério, ou queria a palavra para outros fins. Então, essas aves aqui representam o maligno, que ela arrebata do coração aquilo que foi semeado. É forte, irmãos. Por isso você tem que cuidar do teu solo, do teu coração. A outra caiu em pedras, e em chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha a concorrência aí. A concorrência não quer que você crê, não quer que a semente que é boa, porque a semente não é ruim, ruim é a terra que está recebendo. Ele não deixa germinar, não deixa crescer, não deixa revigorar. Cuide dessa terra, querido. Cuide da terra do seu coração. Jesus está vindo aí, e Ele vai vir buscar um povo cheio de fé. Como que eu sei que eu tenho fé, pastora? Esperando Ele. Porque tem muitos que nem esperando está mais. Que nada, Jesus vai vir, o quê? Só vou viver minha vida. Eu vou ficar por aí. Mas, queridos, está por um triz de Jesus buscar a sua igreja. E vai ser em secreto, viu? Vai ser em secreto. Pastora, não é em secreto não, é em secreto. A primeira vinda de Jesus, só abrindo um parênteses aqui, a primeira vinda de Jesus vai ser em secreto. Quando você assustar, você já vai estar na glória. Eu creio assim, querido. Eu creio assim. Agora a segunda volta dele, todo olho verá. E eu e você vai vir junto com ele para julgar aqueles que não receberam a palavra. Que a palavra falou, que a palavra, sabe, ensinou, que a palavra direcionou e ele não aceitou. Ele viveu o seu próprio eu, o seu próprio achismo, porque ele entendeu que na vida dele manda ele, de verdade é. E aí a gente vai vir com Jesus. Sabe aquela pessoa que você prega para ela? Pastora, a pessoa não aceitou a minha pregação. Pode deixar, esse dia está marcadinho no calendário de Jeová. Ele vai dizer, olha, chama a pessoa, porque vai chamar pelo nome. Tal dia, assim, nesse lugar, o meu filho pregou para você a minha palavra. A Bíblia diz que naquele dia ninguém vai escapar. Por isso que agora é a hora, queridos. A hora de se preparar é agora. Não é depois. Depois não vai ter jeito não. Eu vou segurar nem que seja na barra da calça, da saia da mãe. Não vai ter tempo. A hora que você acordar, eu não quero que isso aconteça, mas eu vou olhar do lado, cadê o marido, cadê a esposa? Desapareceu. A Bíblia diz que vai desaparecer um povo, e aí vai começar a grande tribulação. A Bíblia diz que esse dia vai ser o terrível dia para os que ficarem, mas vai ser o grande dia para aqueles que forem. Aleluia, querido, esse dia não está longe. Esse dia está muito perto. Está perto demais esse dia. Igreja do Senhor, desperta. Desperta, querido. Pastor, eu estou desanimada, sabe, não estou mais gostando de ir para o culto. Pois passa a gostar. Porque é aqui o lugar que você é alimentado. Aqui é o lugar onde a sua fé vai ser nutrida, para você aguardar o teu mestre para aquele dia. Aleluias. Não deixe que as aves do céu roubem essa semente que está sendo ministrada no teu coração hoje. Não deixe. Não deixe a dúvida, a incredulidade arrancar essa semente linda e poderosa do seu coração. Aleluias. Não deixe que o solo do teu coração venha ter pedregulhos, que vai sufocar aquilo que está sendo ministrado na sua vida. Que o solo do teu coração venha a ter terra suficiente para que essa semente venha produzir bons frutos. E as que caiu entre espinhos,
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífera, ou fica infrutífera. Sabe, irmãos, o Senhor falou algo comigo hoje muito tremendo. O diabo, ele não está mais interessado de te fazer pecar. Sabe aquele pecadinho, aquele pecado, sabe assim, aquele pecado que ficava sempre ali, sabe, te tentando? Você nem peca aquilo mais, você já cresceu, você já rompeu. Quem mentia não mente mais. Quem fofocava nem fofoca mais. Quem roubava não rouba mais. Então esses pecados corriqueiros, ele já deixou de nos atentar com isso. Os que já largaram da pornografia. Mas você sabe uma coisa, o que está acontecendo? O inimigo está nos roubando, nos tirando da mesa com algo que é lícito. E você sabe o que é? O entretenimento. Porque trabalhar não é lícito? Ganhar dinheiro não é lícito? Ter uma vida de lazer não é lícito? É. E é bem aí que ele está pegando, que ele está nos pegando. Porque aquele sentimento de orgulho próprio, não, eu tenho que trabalhar, e tem que mesmo, irmão. Mas não à medida que te rouba a sua salvação. E ele está afastando as pessoas da mesa. Porque tem uma passagem bíblica que o Senhor mandou convidar todo o povo para cear com ele. Mas quando chegaram para convidar, cada um tinha uma desculpa. Um falava, não vai dar para mim não, que eu vou experimentar a minha junta de boi. Está falando da vida natural das pessoas. Eu não posso não, porque eu casei, eu casei ontem, não dá para mim não, porque eu estou na lua de mel. E ia para o outro, então cada um deles tinha algo para fazer. E é bem isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão tão cheias de tanta coisa para fazer, que esqueceu de estar na mesa com o mestre. E Jesus está convidando, vem para a mesa, filho, vem ceiar comigo. Vem ceiar comigo. Jesus não quer que você seja um perdido da vida, não é isso. Porque tem gente que pensa que agora eu sou crente, eu vou viver pela fé. Não é bem assim, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para não ser pesado para o irmão. Só que a gente começa a inverter esses valores. Trabalha demais, não consegue congregar, não consegue adorar a Deus, porque está cansado, obviamente, e está se afastando da mesa. E o inimigo fica batendo palmo e dizendo, é isso mesmo, trabalha bastante, arruma 2, 3, 4 trabalhos, para não dar tempo mesmo de você ir congregar, de você ir adorar a Deus. É isso mesmo, e é isso que está acontecendo. Cuidado, igreja do Senhor. O Senhor sabe da sua honestidade, sabe dos seus compromissos. O Senhor sabe, mas não deixe isso roubar o seu direito de vida eterna. Não deixa que aquilo que Deus te deu, o seu trabalho, o teu sucesso, digamos assim, tira de você o direito de estar na mesa com o Pai. Cuidado, cuidado. Aleluia. E nós viemos aqui a outra semente que caiu na terra boa. E ela frutificou. E ela deu fruto. E ela produziu 100, produziu 60 e produziu 30 por 1. Porque caiu na terra boa, na terra fértil, na terra que realmente é a que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Pegar a palavra de Deus e viver ela, partir para cima. Aleluia. Viver o extraordinário de Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma só para todo mundo. Não tem uma palavra diferente para nós aqui. A palavra de Deus é palavra de Deus para o jovem, para a criança, para o adulto, para o ancião, para a criança, para todos. Agora, é você que escolhe o que você vai fazer dessa palavra. É você que escolhe se você vai viver a palavra ou não, ou se você vai viver uma meia boca só. Então nós precisamos escolher o melhor, sabe? Porque a palavra de Deus é uma só. A diferença está no intelectual, aquele que recebe a palavra. Sabe que numa igreja tem 1000 pessoas, mas 100 recebem a palavra.
Isso é sério. Então o meu coração precisa estar pronto para receber essa palavra de Deus e viver ela com responsabilidade. Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. E quando abrirmos a nossa boca para adorar, que venha a ser um fator real. Aleluia. Que o nosso louvor venha a ser verdadeiro. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Sabe, queridos? O meu pensamento e o seu pensamento, quem tem que conduzir ele é eu e você, não é Deus. Nós temos que ter controle do que pensamos, porque aquilo que você pensa é o que você é. Já viu uma frase assim? Eu sou o que eu penso de mim. Ah, pastora, mas um dia uma pessoa até brincou comigo. Eu penso que eu sou rica e eu não sou. Eu falei, olha que você é e você não sabe. Porque rico, irmãos, não é só aquele que tem dinheiro, não. Rico somos nós, que fomos livres da condenação eterna. Você quer riqueza maior que essa? Você acha que o seu dinheiro, todo o dinheiro que você tem guardadinho lá no banco, com todo respeito, o seu esforço, o teu suor, você acha que ela vai comprar a sua vida eterna? Não compra. Então, nós temos uma riqueza que dinheiro desse mundo não compra. Então, nós temos que valorizar, não é? Então, os meus pensamentos me dizem quem eu sou. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz assim mesmo. Eu sonho com uma casa, aquela casa, mas eu não tenho ainda. Mas eu vou morrer por isso? Uma casa assim, sabe? Aquela casa. Quem é que não sonha, né, irmão? Mas se é direito nosso sonhar. Mas se até eu não estou tendo, calma. Porque eu tenho uma lá no céu que é indescritível. Uma casa tremenda. Aleluia. Nós temos uma mansão celestial. Nós cantamos aqui hoje no louvor sobre ela. E às vezes a gente canta tão desanimado. Não é assim? Parece que a gente nunca vai para lá. A gente vai para lá, irmãos. A nossa pátria real é lá. A Bíblia diz que aqui nós somos forasteiros. Às vezes a gente constrói um império aqui e esquece que lá em cima você tem um e você pode perder o de lá. Ô glória! Então os seus pensamentos estão criando o seu mundo. Olha só o que eu vou dizer, irmãos. O seu pensamento está criando o seu mundo. Tudo o que ocupa a sua mente com frequência desce para o seu espírito, ou seja, para o seu coração, e se torna crença e se materializa. Já viu aquela pessoa assim que, ai meu Deus do céu, eu estou fraca, eu estou morrendo, ai meu Pai do céu. Assim, ela não muda a cantiga, a velha cantiga de grilo. Vocês sabem o que é cantiga de grilo, né, gente? E ainda mais quando você quer dormir, e você procura ele, você não acha, porque ele é muito pequenininho. Misericórdia, que é um bichinho para perturbar. Meu Deus, o que é isso? Tudo que você ocupa a sua mente com frequência, irmãos, isso aqui é uma verdade. Ela vai descer para o teu coração e ela vai se materializar. Você é o que você pensa. Por isso que eu não dependo de pessoas para me ser o que eu sou, irmãos. A palavra de Deus já diz que você é. A palavra de Deus te dá respaldo. Irmãos, eu sei que nesse mundo a Bíblia diz que nós teríamos diversos tipos de aflição. Mas se tem uma coisa que eu não concordo, é ver crente andando como se ele fosse um Zé Ninguém. Crente que já tem a presença do Espírito, crente que o nome dele já está escrito no livro da vida, crente que tem um pai ao lado dele, crente que quando ora Deus atende, crente que sabe que ele está bom na fita e anda com a vida de derrota. Assim, sabe, como diz o pastor, naquele amarelão espiritual. Querido, você é quem você pensa. Se você sempre pensar que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você nasceu numa família pobre, que você é pobre de pobre, e só fala de derrota, você vai ser, porque você está ocupando a tua mente com isso.
E ela vai se materializar. Isaías nos adverte dizendo que há poder nas minhas palavras. Há poder naquilo que você fala. Bom ou ruim, vai ter poder, vai funcionar. Então por isso nós temos que usar a nossa fé ao nosso favor. A sua palavra, irmãos, é uma voz de comando. A tua palavra tem peso, querido. Pastor, eu não tenho nada na vida, mas passa a ter, profetizando. Nós precisamos ser profeta de nós mesmos. O problema é que a gente quer que o profeta ore na nossa cabeça, não é? Porque é mais fácil caçar alguém para pôr a mão na nossa cabeça e falar vai dar tudo certo. Mas aí chega em casa, a gente destrói tudo com as nossas próprias palavras. Pode vir um anjo do céu, queridos. Pode vir um anjo aqui apresentar para você e falar: você é um vencedor, cara. Você é uma vencedora, mulher. E você sair daqui e não dá crédito naquilo. Ou abrir a tua boca e falar algo ao contrário. Então é preciso nós termos cuidado com aquilo que eu falo. Porque senão não adianta você ler Bíblia, não adianta você orar, não adianta você... Aí você destrói com a própria boca. Se o irmão Wanderson puder colocar para mim, Isaías 55, versículo 11. Eu sou apaixonada nessa palavra, irmãos. Eu acho que isso aqui está a receita para o crente. Para o crente viver uma vida de sucesso, está aqui. Você sabia que não é nem por meio da oração? Não é orar muito. A gente ora porque tem que orar mesmo. Oração é questão de sobrevivência. Mas o mundo espiritual, ele existe. E que se eu e você não ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, o inimigo vai ter sucesso na nossa vida. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você está enviando a sua palavra para onde? Pastor, a minha vida financeira não está boa não, mas vai ficar em nome de Jesus. Pastor, eu estou enviando a minha palavra para a minha saúde. Não estou bem não, mas vai ficar bem em nome de Jesus. Porque Ele diz que Ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele foi ferido, moído pelas minhas iniquidades. E Ele diz que o castigo que estava sobre Ele foi para que nós pudéssemos ter uma vida de paz e abundante. Ele diz que pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Então declare a palavra de Deus ao teu favor. Para de murmurar. Porque se tem uma coisa que nós entristecemos o coração de Deus, é as nossas murmurações. A gente crê muito mais nas derrotas do que nas vitórias. A gente já acostumou a ficar, pois é. Eu conheci uma pessoa que nunca você encontrava ela bem. Você falava: a senhora está bem? Estou bem não, minha filha. O negócio está difícil, tá? Que calorão. Eu falei: minha filha, mas é calor mesmo. Mato Grosso é quente. Acostuma com o calor. Estou com uma vontade de comer uma carne de porco. Aí você chegava lá, levava a carne de porco. Agora eu estou querendo de boi. Estou na vontade de comer um frango. Você levava o frango, mas agora eu estou querendo comer o ovo. Irmãos, isso deixa Deus. Eu acredito que Deus olha para o ser humano que tem essa prática e Deus fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Ele mesmo fala: o que eu vou fazer por ele? Porque tudo que eu quero já está escrito para ele fazer o que eu estou mandando, ele não faz. Então o que é que você tem falado acerca de você mesmo? Acerca do teu ministério, acerca do teu chamado, acerca do ser crente, queridos. Porque crente é crer em Deus, é confiar na palavra que Ele deixou para nós. Porque o diabo também é crente. A Bíblia diz que ele crê tanto que ele estremece diante do nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque não acreditaram. Deus tirou o povo do Egito, proveu aquele povo. Eu preguei isso aqui um dia desse.
proveu o povo de tudo. Protegeu na noite, protegeu no dia. Tinha comidinha do céu, maná do céu. E o povo continuou murmurando. O povo continuou achando que eles não eram ninguém. O povo continuou crendo que eles iam morrer naquele deserto. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa quando tirou o povo do Egito. Falou: olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar para uma terra, para vocês essa terra aqui, terra que mana leite e mel. Uma terra que um cacho de uva, 2 homens, se brincar, não daria conta de carregar. A Bíblia diz isso, irmão, não é historinha minha não. A Bíblia diz que o cacho de uva, 2 homens que carregava, porque só um não conseguia. Imagina essa terra. Que terra que é essa? Por isso que chama a terra prometida. Porque Deus nunca vai te dar bagaceira. Deus nunca vai te dar o que não presta. Deus nunca vai te dar resto. Sempre que Deus for te abençoar, vai ser do melhor. E Deus falou: estou tirando vocês da escravidão e agora eu estou levando para uma terra. Só que tem um negócio. Lá nessa terra tem gigante. E Deus levantou 40 homens. Falou para Moisés: separa 40 homens aí das tribos e manda... Separa um homem de cada tribo e leva para a terra prometida. Fica lá espiando a terra, vendo essa terra, preparando a terra, vê o que vocês têm que fazer. Mas Deus já sabia que lá tinha gigante. E Deus estava experimentando o coração daquele povo. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que a metade daqueles homens voltou tudo assim, ó. Ai, meu Deus, com medo. Ai, com medo, desanimados, frustrados. Chegou, falou para Moisés e Arão: olha, a terra realmente é boa, mas lá tem gigante, então eu não vou querer não. Eu não vou querer essa terra não, porque se lutar. E eles desistiram, entregaram de mão beijada para Caleb e Josué. Dentre de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 entrou na terra prometida. Irmãos, isso é grave demais. Será que nós não estamos parecendo com aquele povo? Não. Você tem tudo. Você tem uma família. Você tem a casa, pastora, mas é alugada. Mas Deus está te dando condições de você pagar o aluguel. Você tem tudo e às vezes nós murmuramos ainda. E ainda Deus olha para dentro de nós e vê um coração murmurento, coração velho murmurento, que não está bom, que está ruim, que não vai chegar. Assim aconteceu com aquele povo. Deus falou: a terra de vocês, vai lá, luta, expulsa aquele gigante que está lá. Eles voltaram de lá. Sabe qual era a visão deles? Se achando como gafanhotos. Nós somos uns gafanhotos diante daqueles gigantes. E Josué diz: pois eu não, pois eu vejo eles como pão que vai ser devorado. Como você tem enfrentado as suas guerras? Você está vencendo ou você está dando para o inimigo? Então, queridos, reflita. Reflita, porque o Senhor quer te dar vitória, mas precisa de lutar. E para encerrar, lá em Números, no capítulo 14, olha só o que aconteceu. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a comunidade, que eu acabei de falar aqui para vocês. Aí lá no versículo 4 do capítulo 14: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que povo medroso, irmãos. Aleluia. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Ele quis dizer: a terra é nossa e eu não abro mão. Se vocês não quiserem ir, problema é de vocês, porque eu estou indo. Eu estou indo. Agora vocês imaginam aquele bando de homem, tudo correndo de um gigantinho que Deus já tinha falado que eles iam vencer.
E somente Josué e Caleb venceu todos aqueles gigantes. Olha o que a nossa fé é capaz de fazer, queridos. A sua fé é capaz de transportar montes. Por isso que é necessário nós nutrir a nossa fé todos os dias. Porque o inimigo vai se levantar tentando te colocar medo, tentando te paralisar, te colocando, sabe, medo, te colocando pavor. E nessa hora é preciso que eu e você tenhamos uma fé firme para mandar ele embora. Para mandar embora. Nós estamos vivendo nos últimos dias uma geração, sabe, deprimida, depressiva. Mas o Senhor quer que nós nos levantemos como Josué e Caleb e dizendo: na minha terra você não entra não. Essa terra é minha. Essa terra é minha. E eu não vou deixar escapar das minhas mãos. Sabe? Deus tem algo de extraordinário para cumprir na sua vida. Mas Ele exige que você tenha coragem, que você tenha fé para encarar. Porque as coisas não vêm assim tão facinho. A gente já entendeu que as coisas não é tão fácil como a gente gostaria que fosse. E se fosse, de repente não seria bom. Porque quando você recebe as coisas de graça, a gente não costuma valorizar muito não é? Mas soa lá para você ver, paga preço lá para você ver, se você não valoriza. Eu falo, lá em casa eu brinco com o pastor, eu falo: olha, chegar lá na igreja, para num lugar assim onde que tem asfalto, porque esse sapato aqui vai arranhar todo. Pastora, mas um sapatinho é um sapatinho, custou dinheiro, custou, ó, suor. E quando é presente, aí que você tem que cuidar mesmo. Porque tem gente que é relaxado, né, irmão? Ah, tô ganhando menos, foi dinheiro meu, vai de qualquer jeito. Não é bem assim não, irmão. Deus olha para essas coisas. Uma vez Deus me usou para falar com meu cunhado. Não sei se ele está me vendo aí, Jesus. Corta aí, irmão. Desse dia. Ele tinha uma moto, que ele gostava de usar moto porque é rápido, moto é prática. Mas a moto dele estava tão suja, embarreada assim. Você nunca via aquela moto limpa. Aí a conversa qual era? Ah, no sítio mesmo. Quem é que vai? Isso aqui é para trabalho, é no sítio. Mas meu irmão, tem que jogar uma aguinha. E ele riu até. E um dia, irmãos, ele resolveu levar essa moto para lavar. E ele foi lá em casa. Aí eu olhei a moto e falei: nossa, que legal, você comprou moto nova. Ele: não, é aquela moto. Eu falei falei: o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Então a gente precisa zelar daquilo que Deus nos dá, irmão. Zele do que Deus te deu. Seja cuidadoso. Até a roupa que Deus te dá dinheiro para você comprar, cuida dela. Sabe que tem hora que a gente usa uma vez, já joga para lá, mancha tudo de que boa. Só usa uma vez, quando tira do corpo já perdeu. Então essas coisas estão em pauta. Que Deus fala: eu vou dar, mas você não cuida. É difícil dar alguma coisa. Irmãos, olha, eu vou terminar porque eu sei que a palavra está assim um pouquinho puxada, mas eu preciso terminar de falar isso com vocês. Então Josué teve a postura, ele falou: a terra é nossa, eu não abro mão. Deus me fez a promessa há muitos anos atrás e eu estou com o mesmo vigor. De quando eu recebi a promessa, eu estou com o mesmo vigor até agora. E eu vou partir para cima daquele gigante. E eles possuíram a terra. Só que lá no versículo 28, houve uma sentença para aqueles que não creram. No mesmo capítulo de Números, capítulo 14, versículo 28, diz assim: e disse-lhe então, isso é Deus falando com o povo. E disse-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Olha que sério. Olha como que a nossa fé, ela é importante na nossa vida. E o Senhor falou para esse povo: nesse deserto cairão os vossos cadáveres,
e como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, não entrareis na terra a respeito da qual eu levantando a mão jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, para vocês outros que duvidaram, seus incrédulos, vai morrer tudo seco aí no deserto. Irmão, foi Deus que falou isso, irmãos. Foi Deus que disse isso para o povo. Porque vocês não acreditaram na minha ordem, na minha voz de comando, no que eu disse. Vocês vão morrer secos, esturricados, aí nesse deserto. Está escrito lá, não é eu que estou inventando, não. Exceto Josué e Calebe. Só porque eles creram, os dois vão entrar. Eu imagino que Josué e Calebe, não sei se eles falaram isso, mas eu gosto de ficar assim andando no texto. Diz que ele falou, coisa boa, melhor que sobra mais para nós. Né? Porque, irmãos, não valorizaram. Então, nesse tempo de hoje, nós temos aí o comando do Espírito Santo para nos conduzir, para nos orientar, para dizer para você, creia porque vai dar certo. É isso aqui que está escrito mesmo, e vai, que eu estou contigo. Às vezes a gente fica, não vou não, acho que eu não estou querendo não. Cuidado, porque no versículo 28, houve uma punição para aquele povo. E eu creio que Deus não quer fazer isso comigo nem com você. Ele tem bênçãos para a sua vida. Então nutre a sua fé. Nutre a sua fé. Vem buscar a Deus, vem adorar a Deus. Congregue, igreja. Congregue. É a única forma de nós nos fortalecer em Cristo. É congregando, é lendo palavra, é tendo comunhão com os irmãos. Porque se a igreja não fosse importante, o Senhor não deixou escrito para nós congregar. Ele diz, não faça como muitos que já deixaram de congregar. Então, nutre a sua fé todos os dias. Jesus está vindo aí e vai te chamar pelo nome. Já imaginou? Você está lá bem dormindo, tranquilo, no seu ar-condicionado, e você ouviu o som da trombeta? Aquele som que a gente coloca aqui às vezes, em algumas ministrações, que é só você que vai ouvir, irmãos. Que coisa linda. O mundo não vai ouvir. Só quem vai ouvir vai ser eu e você, se estivermos em intimidade com Ele, se tivermos com a nossa fé firme, aguardando Ele. Então cuidado, para você não ser pego com esse espírito de apostasia. Não deixa nada, não deixa que a concorrência desse mundo roube a sua fé. Amém? Vamos adorar com uma canção? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos adorar com uma canção? Aleluias.